Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professora Diferentona. Agora, nesse momento, com a aula voltada para microbiologia, certo? Focada para o público da enfermagem, ok? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os fungos, discutir algumas características gerais, se eles são do bem, se eles são do mal e algumas doenças possíveis causadas por eles, ok? Então, assim que você assistir esse vídeo, curta ou compartilhe para que mais material dessa categoria e qualidade esteja disponível aí para vocês, ok? Então, vamos começar. O que são fungos? Vocês já pararam para pensar o que seria um fungo? Bactéria, vírus, fungo, é tudo igual, só que não é, certo? Podemos dizer que os fungos, eles são micro-organismos que estão aí ao redor da natureza, que podem fazer tanto bem quanto mal ao ser humano, certo? Nossa, mas como assim? Tem fungo do bem? Nossa, a impressão que a gente tem é que é só fungo é aqueles cogumelos perigosos do mal, né? Mas não é bem assim, tá? Existem tanto o lado bom e o lado ruim aí nessa história. Vamos entender um pouquinho mais para frente, tá? Então, antes de entender um pouquinho, vamos estudar um pouquinho algumas características gerais dos nossos queridinhos amigos fungos. A primeira característica deles, eles são seres eucariontes. Quem lembra o que é eucarionte? Eucarionte é quando ele possui um núcleo organizado, ou seja, a célula é toda organizadinha, a célula é toda complexa, né? Ela tem um funcionamento do certinho, certo? Eles podem ser uni ou pluricelulares. O que é isso? Eles podem possuir apenas uma única célula ou possuírem várias células no seu interior, ok? Terceira característica, eles são heterótrofos, ou seja, eles necessitam buscar alimento de outras formas, né? Porque os seres autótrofos são quando eles produzem o próprio alimento. O heterótrofo, ele precisa buscar o alimento em outros meios, correto? Beleza. Saprófitos ou parasitas. Saprófitos, a gente pode dizer que são os fungos que trabalham na decomposição de matéria, certo? São aqueles que gostam de contribuir com a limpeza da terra, certo? Ou parasitas, certo? Eles podem ser tanto esses dois tipos de categoria, decompor a matéria ou só escolher um organismo para poder ficar ali sobrevivendo através dele, parasitando um ser, certo? Eles também podem ser aeróbios ou anaeróbios, ou seja, eles podem necessitar de oxigênio ou não necessitarem de oxigênio, vai depender do tipo do fungo que existir, tá? Eles também podem ser criaturas sexuadas ou assexuadas, certo? Ou seja, eles podem se reproduzir com a união de gametas ou não, né? Ou eles podem se autocrisparidade, né? Se reproduzir automultiplicação, que a gente chama, certo? E o habitat onde eles vivem, né? Eles gostam de umidade, né? Um ambiente extremamente úmido para se proliferarem e de preferência escuro, né? Porque a ausência de luz favorece o seu crescimento e o seu reprodução e desenvolvimento, certo? Então, tranquilo, né? Facinho, facinho, certo? Vamos agora entender alguns benefícios dos fungos, né? O principal benefício deles, eles ajudam no crescimento de pães, bolos, atuando como fermento, ou seja, o benefício dele é que ele contribui para a fermentação. Se você come todo dia o seu pão, se você bebe vinho, né, queijo, dependendo do tipo de queijo, então todo dia você está comendo seu fungo diário e nem está sabendo, né? Então, o benefício dele é esse, atuar na produção de de certos tipos de alimentos, certo? Eles também contribuem para a fabricação de medicamentos, ou seja, nossa, fungo fabrica medicamento? Sim, é a penicilina. Alguém já tomou a tal da benzetacil, né? É tão ruim que tem que chamar de benza, né? Então, olha lá, foi descoberta por acaso, foi um incidente, é o antibiótico, vamos dizer assim, mais barato que existe. Ele é produzido através de
fungos, né? Penicilina é um fungo, certo? Outro benefício, né, como já foi discutido um pouquinho anteriormente, eles ajudam na decomposição da matéria, né, plantas, animais, das pessoas também, e contribui para o processo de fabricação de algumas bebidas, né? Já inclui, já são meio que similares aqui, ok? E alguns malefícios dos fungos, né? Eles podem contribuir para intoxicações, né? Porque nem tudo que é tipo de fungo você pode ir comendo, né? Se o seu pão tiver com bolor, você não pode comer, porque aquilo já é tóxico. Cogumelos, né? Não são todos os tipos de cogumelo. O cogumelo é um tipo de fungo, né? Ah, eu vejo aqueles cogumelos vermelhinhos, lindos, maravilhosos, à vontade, parece que é doce, aquilo lá é totalmente tóxico, alucinógeno, perigoso, né? Tem fungos que não fazem bem para a nossa saúde, eles podem intoxicar e levar até a morte. E tem alguns tipos de fungos que causam doenças, né? Que nós vamos falar um pouquinho delas aqui nessa aula de hoje, ok? Então, agora vamos estudar os principais tipos de fungos, a classificação, a categoria deles, tá? A primeira deles, que é muito comum, encontrada, com certeza você já presenciou isso aí na sua casa em algum momento, tá? O primeiro deles que eu gosto de falar é o bolor, né? Você já vê, tem bolorado, joga fora, né? Pão mesmo, assim, né? A gente vê bastante em frutas, né? Então, o bolor, ele é um tipo de fungo que ele gosta muito de se reproduzir em alimentos, né, e plantas. Ele tem essa coloração esbranquiçada, pode ficar esverdeada, né? O queijo gorgonzola mesmo é um tipo de bolor. Esse queijo ele é produzido, né? Quando ele termina o processo, ele é todo branquinho. Daí eles deixam exposto, né? A qualquer tipo. É que nem vocês em casa. Se você preparar alguma comida, você não precisa pôr na geladeira para preservar e ela durar mais um pouquinho. Então, a mesma coisa que eu pegar alguma coisa que eu fizer lá e largar aberto, daí vem vento, vem corrente de ar, tudo, e ele fica sofrendo a ação daqueles micro-organismos do ar. Então, esse tipo de queijo é assim que ele faz. Depois que ele é feito, ele fica ali, né? A Deus dará ali, recebendo tudo que não deve, né? Mas há quem goste, gosto é gosto, certo? Então, bolor ele gosta bastante de alimentos e alguns tipos de planta, certo? A levedura, essa daí com certeza é muito presente na vida de vocês, na minha um pouquinho, na maioria de vocês eu acredito que bastante, né? A levedura é um fungo muito usado na fermentação dos alimentos. O fermento biológico que usamos para fazer as massas e os pães de cada dia é um tipo de fungo levedura. Ah, mas ele é mesmo, posso dizer que é a mesma coisa do fermento químico que usa para bolo? Não, né? O fermento químico, ele tem bicarbonato de sódio, tem outros componentes que, quando associado a alta temperatura, ele cresce, né? Mas o biológico, não. Esse daqui, ele vai, na hora que você estiver preparando, ele vai se alimentar literalmente da energia que tem na farinha, né, no trigo, né, na farinha de trigo, dos ovos, todas as coisas que você mistura na massa, esse fungo ele vai se alimentar e através dessa alimentação dessa energia que tem na massa, ele vai se desenvolver, por isso que cresce, né? A receitas de pães, você coloca o pão, fica lá 2 horas, 1 hora descansando justamente para isso, certo? A levedura é um tipo de fungo capaz de atuar nesse processo. E a levedura também é usada na fermentação de bebidas, né? De vinhos, cervejas, né? Enfim, diversos tipos de bebidas alcoólicas, certo? O mofo, ele já é um tipo de fungo, ele é um pouquinho, ele traz muitos malefícios, né? À saúde. Ele é só para vocês provarem que eu tô falando realmente a verdade, que o fungo ele gosta de umidade, né? Escuridão. Quando que a casa de vocês ela fica mais mofadinha, assim, quando começa a aparecer fungo, né? Geralmente no inverno, que às vezes a gente fecha, deixa a janela mais fechada, fica mais escuro, assim, não é? Então. Esse tipo de fungo, eles gostam de ambientes escuros,
né, para se proliferar e bastante umidade. Eles gostam de... É muito comum esse tipo encontrar em armários, gavetas, roupas, paredes, né, cortinas, enfim, né. Eles também crescem, olha só, eles podem ser de cor, né, eles podem ser de cor, né, escura ou crescer em formato de algodão, assim, parecendo um algodão. Eles também foram encontrados, eles também podem se desenvolver em fezes de animais também, né? Principalmente de gato. Esse tipo de fungo ele gosta, certo? Então, o mofo ele é extremamente perigoso. Esse aí não é comestível, nem. O único que é comestível até agora é só a levedura, tá? O bolor e o mofo não, ok? E a tinha, né? É tinha mesmo, né? O que tinha, teve, não, né? É um tipo de fungo chamado tinha. Esse daí, a gente vai falar bastante dele, ele gosta muito de se desenvolver na pele das pessoas, o ser humano. Ele gosta da queratina, né? Que é a principal proteína que temos na unha, na pele, no cabelo, né? Esse tipo de fungo gosta da nossa queratina da pele, ok? Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre algumas infecções causadas por fungos, certo? Algumas coisas que, se os fungos entrarem em contato com a nossa saúde, vai acabar causando infecção, né? Que é uma reação do nosso organismo na tentativa de nos proteger e eliminar o que está fazendo mal, certo? Então, vamos começar primeiro a falar das micoses. Quem nunca já ouviu falar de micose, ou quem já teve, ou já sofreu com ela, ou sofre, enfim, né? É algo bastante complicado. Quando você pega, é facinho de contrair. Agora, para ele erradicar é bem difícil. Porque é uma característica do fungo. O fungo, ele é extremamente resistente, né? Quando ele consegue se adaptar a um meio de sobrevivência, dificilmente ele consegue ser eliminado. Então, um dos primeiros passos para isso é paciência, persistência, manter uma boa higiene, né? Para ele ser mais eliminado. Então, as superficiais, né? Ela, como até o próprio nome já fala, superficial, elas ficam mais na superfície, elas ficam mais na camada externa da pele, né? Que chama epiderme, é a primeira camada que temos a pele, a mais superficial, certo? É a que a gente enxerga, né? Então, esse tipo de fungo ele gosta de invadir a epiderme, causando alterações, algumas situações, ficando manchas esbranquiçadas, vermelhidão ou pontos escuros, certo? E de acordo com a localização onde esse fungo ele invade na pele, ele tem um nome característico. Se ele invade a cabeça, ele tem um nome. Se ele invade a unha, né? Então, na micose superficial, dependendo do local onde esse fungo invadir, é o nome que é o nome do agente causador, certo? Então, olha, vamos lá. Tinea capitis. Não é tinea? Então, aqui há poucos instantes aqui, ó, tinha, né, um principal nome de fungo, né, um nome de um tipo de fungo, certo? Então, tinha, né, para nossa língua é assim que a gente fala, mas como é que é uma linguagem de taxonomia, né, latim, então é assim que a gente chama, né? Então, tinea capitis, ou seja, até o nome capitite, né, tem a ver com cabeça, certo? Então, esse tipo de fungo, essa micose superficial, ela afeta principalmente o couro cabeludo. Em alguns casos, sobrancelha, lugar que tem pelo, né? No local que ela invade, ela fica dessa forma, a borda circular e causa perda do pelo ou do cabelo, certo? É bastante comum em crianças, né? E em crianças porque fica em creche, às vezes em contato com outras, né? Então, Tinea capitis, ela invade o couro cabeludo e provoca perda do cabelo do pelo, certo? Tinea corporis, ó, o nome já fala, né? Tinea é o nome, lembra a taxonomia? Então, o primeiro nome fala o que ele é, se ele é um fungo, fala o gênero, e o segundo nome é onde ele é encontrado, né? Então, Tinea é um fungo tinha, certo? Que gosta de invadir a pele. Corporis, corporal, ou seja, esse tipo de fungo gosta de se localizar entre troncos, membros e também áreas do nosso rosto que não tenha pelo, né? Esse tipo aqui já não gosta de pelo, ele gosta de locais assim pelados, sem nada, sem pelo,
tá bom? Tinea corporis, então corporal, certo? Tinea cruris, né? Cruris, do latim, é perna. Então, esse tipo de fungo, ele gosta de se concentrar bem na região da virilha. É uma região, principalmente no verão, as pessoas, elas sofrem bastante. Às vezes vai usar uma calça, alguma coisa soa, a questão da sudorese, ela aumenta bastante, né? O suor. Então, nessa região, é muito propício, é muito comum isso no verão, certo? Então, esse tipo de fungo, ele gosta de invadir virilha, ânus, essa região, né? A genitália, vamos dizer assim, tá? Podendo se estender até a parte interna do músculo em alguns casos mais graves, certo? Tinea pedis é provavelmente alguém já teve, já desenvolveu esse tipo de micose. É muito comum, principalmente em quem usa calçados muito fechados, no arejo pé. Ela é muito conhecida como pé de atleta. É a famosa frieira, né? Minha avó, meus pessoal mais antigo falava frieira. Eu sempre, criança, eu via esse nome frieira. Eu fui aprender pé de atleta bem depois e tinha pads, né? Bem depois. Então, pads, por que que ele fala? Pads tem a ver com pé, né? Então, essa frieira bem incômoda, irrita, coça, né? Em alguns casos, até abre fissuras, né? Quando não cuida bem e tal. Então, esse aqui, ela é bem incômoda, e ela, dependendo do caso, né, se for tratado no começo, ela em 1, 2 meses já consegue dar uma melhora na aparência, certo? Tínia negra, esse tipo de micose é bem rara, mas mas acontece, é bem rara. Ela é muito comum em pessoas que manipulam, que mexem com alguns tipos de pássaro, né? Ela fica muito em penas de pombo, né? O pombo, ele é um animal que anda em tudo que é lugar, meio de sujeira, essas coisas. Então, o pombo, ele é um transmissor, certo? Então, essa daí, ela causa manchas, né? Por incrível que pareça, curioso é que ela fica sempre na palma da mão ou na planta do pé. Ela gosta da planta ou da palma da mão. Em outros locais ela não acaba acontecendo. Ela é dessa forma aqui, certo? Manchas escuras, nessas tonalidades que vocês estão vendo aqui. Sempre na palma da mão, na planta dos pés. Onicomicose, né? Otínia ungium, né? Essa daí já é quando o fungo, ele gosta da unha, né? Ele gosta de atingir apenas a unha, né? Com certeza você conhece alguém, já viu alguém. É muito comum em pessoas idosas, pessoas que têm algum problema de circulação, pessoas que têm doenças metabólicas como a diabetes, né? Que a circulação está comprometida, a circulação é diminuída, né, favorecendo a proliferação de fungos. Qualquer fissura, qualquer descuido que você tenha, né, nessa região acaba favorecendo o aparecimento desse tipo de micose. E é muito comum esse tipo de micose as pessoas contraírem em procedimentos de beleza, né? A questão da cutilagem, né? Tirar a cutícula. Não pode tirar a cutícula. Eu sei que, mas eu já tirei uma vez, é incômodo, né? Tem produtos no mercado que eles meio que amolecem, deixa a cutícula um pouco mais diminuída, mas tirar a cutícula, cutícula é uma pele que você tem de proteção contra micro-organismos, é uma barreira. E conforme você fica tirando, você está facilitando a penetração e a entrada de fungos e futuramente ficar desse jeito aqui. E olha o que eu falo para vocês. Esse tipo de micose, quando é atingida, quando a pessoa tem, leva de 2 a 5, 6 anos para poder sair. Quando chega nesse estado aqui, é bem difícil, porque aí ele já erradicou, já ficou no corpo, né? Então, aconselho as mulheres, né? Pensem 2 vezes antes de tirar a cutícula, né? Dê preferência para seus materiais de casa, certo?
Então, conforme a pessoa ela atinge esse tipo de onicomicose, né, a unha ela fica espessa, ou seja, ela engrossa, né, e acaba dando o quê? Deslocamento. Por quê? Esse fungo ele gosta de se alimentar da queratina que tem na unha. Então, conforme ele vai comendo e ele vai se reproduzindo aqui dentro, né, isso aqui é tudo da família dele, a colônia dele, ó, que ele cria, né? Mas por que algumas unhas é verde, outras são amarela, outras escura? Depende do tipo de fungo que está lá dentro. Porque existem vários tipos de Tinea ungium, né? Várias cores dele, né? Então, conforme for pegando, tá? E é mais comum nos pés do que nas mãos, né? Porque os pés a gente deixa muito, usa calçado fechado, deixa muito abafado. Na mão é bem raro, mas pode acontecer também, ok? Agora vamos conversar um pouquinho das micoses subcutâneas. Até agora falamos das superficiais, as que atingem apenas a epiderme, certo? A primeira camada da pele. Essas aqui agora, as subcutâneas, elas gostam de atingir a derme, que é a segunda camada, e a hipoderme, que é a terceira camada, ou seja, hipoderme é o tecido adiposo, ou seja, tecido gorduroso, certo? Esses tipos de micose, elas se instalam no nosso corpo através de, posso dizer assim, de forma traumática, ou seja, como assim, né? Nessas imagens aqui que vocês estão vendo, essas pessoas aqui, nessa imagem e essas pessoas tinham piercings, né? Através de piercings, essas duas aqui. Então, o que é traumático? Você coloca um piercing, né? Às vezes não teve, o piercing não estava bem higienizado, às vezes a pessoa não tem certo cuidado e acaba levando, né? Acaba levando fungo para dentro do tecido subcutâneo e da derme. É extremamente perigoso, é extremamente dolorido, né, nesses casos, e causa deformidade. Vocês estão vendo só? Quando a pessoa atinge, ó, causa deformidade. Nesse caso aqui, é cirúrgico, ó. Tudo é subcutâneo, ó. Invadiu o tecido. Aqui, ó, tá vendo? Tecido gorduroso, ó. Nesse caso, só cirurgia para poder. Uma cirurgia reconstrutiva para a pessoa voltar a ser como ela era antes, né? Aqui, medicamento já não resolve nada. Tem que tirar e depois ir pro medicamento. Certo? Ó, isso aqui, essas pessoas, quando acontece algum acidente, algo do tipo, aqui, ó, foi cutilagem, ó, cutícula e com alicate contaminado, olha só como é que ficou, né? Então, tem que tomar muito cuidado, certo? E as micoses profundas, elas já atingem músculos e órgãos internos, né? Isso aí é no caso quando a pessoa vive muito em ambiente contaminado, né? Nesse caso, ela se espalha através do pulmão, né? Ela vive numa casa muito mofada, fica respirando aquele mofo, ou come alguma coisa com mofo, alguma coisa com bolor, né? Come alguma coisa que tem o fungo, daí ele vai se espalhar pelo corpo de forma sistêmica e vai atingir órgãos, né? E olha só como é que tá no caso, tá vendo? Já atingiu estruturas, causando extrema deformidade. Da mesma forma que a subcutânea, processo cirúrgico. Nesses casos aqui, se atingir cérebro, outros lugares, pode levar até a óbito, né? Órgãos vitais, certo? Como é que a gente previne a micose, né? Como é que a gente faz, né? Quem o único profissional capaz de diagnosticar é o médico dermatologista, de acordo com o caso, ele que vai fazer um acompanhamento. O podólogo, ele é indicado nos casos de higiene do pé, né, para corte correto, enfim, né? E tratamento, quais são os tratamentos disponíveis para esses tipos para as micoses? São antifúngicos, manter a boa higienização, alimentação, tomar sol. O sol é um poderoso, ele combate fungos, bactérias, então usar calçados mais abertos, enfim, né? E eu digo na maioria das vezes para meus alunos que é melhor, ou para as pessoas ao meu redor, é melhor sempre prevenir do que remediar. Então, a melhor forma de você prevenir uma infecção por fungo o primeiro deles é evitar ficar com roupa molhada por muito tempo, né? Em praia, piscina, esses lugares, às vezes, passo o dia inteiro, ficar lá úmido, né? Se for de uma vez ou outra até, né? Mas as pessoas que constantemente fazem esse tipo de atividade, é bom repensar para
não desenvolver, né? E também, ó, evitar contato prolongado com água e sabão, né? Pessoas que ficam toda hora, a mão fica extremamente úmida, fica muito molhada. É o que a gente conversou no começo desse vídeo, dessa aula. Eles gostam de umidade. Então, se você mexe, água e sabão tá toda hora a mão úmida ali, então favorece a proliferação, certo? E objetos pessoais, gente, olha, não compartilhar com ninguém. Ah, mas eu tenho meu sapato, a minha amiga tem, eu tenho. Não compartilhar objeto pessoal, é o seu batom, é a sua pinça, é o seu sapato, é a sua camiseta, é o seu grampo, enfim, tá? Objeto pessoal não se compartilha justamente para não contrair esse tipo de infecção, certo? E também, olha só, em vestuários, principalmente piscina, clube, ou até em outros lugares que vocês possam visitar, a casa de amigos, né? Nunca andar descalço em vestuários, porque o vestuário é o local onde mais se encontra esse tipo de fungo adora, né? Vestuário de clube, de piscina, nossa, é onde eles mais gostam de ficar, academia, essas coisas assim. Então, tomar muito cuidado, sempre andar com chinelo, nunca andar descalço, com qualquer lugar aí para não contrair, ok? E para quem gosta de mexer com jardinagem, jardinagem é gostoso, tem gente que gosta, mas na terra, ali na jardinagem, ali no solo, grande parte dos fungos estão na terra, né? Eles, aproximadamente, quase 60% deles estão presentes na terra. Então, sempre quando for mexer com terra, esses tipos de aparato, sempre colocar luva, sempre se proteger, sempre se cuidar para não acabar também contraindo. E, como já foi dito, objeto pessoal, no caso de manicure e pedicure, tenha o seu material. Quer ir na manicure, quer ir né, alguém que você gosta, faz a unha legal? Pode ir, não tem problema, mas desde que você leve o seu material, faça o seu próprio kit e leve, é a melhor coisa. Tem alguns salões que já que trabalham ainda com a questão da estufa não mata, não mata micro-organismo, a estufa você só está deixando a bactéria e o fungo ali, ó, quentinho, você só tá. O que realmente mata é a esterilização. Alguns salões já estão adotando o método da autoclave, certo? Mas eu recomendo qualquer profissional. Tem profissionais muito qualificados que seguem certinho a legislação, estão de acordo, sempre proporcionam melhor aos seus clientes, mas é recomendado, o ideal, você ter o seu próprio kit, ok? Para evitar contágio. E também evitar usar roupa muito apertada, muito justa, por muitas horas, né? Isso, tudo que favorecer suor, você ficar molhado por muito tempo, é bom você repensar para não contrair, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Procurei resumir o máximo possível para que vocês entendam. Deixe seu comentário, compartilhe a aula se você gostou, para que mais materiais cheguem até vocês, ok? Qualquer dúvida estarei aqui. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Até mais.